Olá pessoal, eu vou fazer agora uma breve revisão de alguns conceitos importantes que a gente já viu aí ao longo do estudo de física, e para isso eu vou começar perguntando para vocês o seguinte: afinal de contas, será que calor e temperatura são a mesma coisa? Essa é a pergunta. Bem, a gente vai ver que não, calor e temperatura não são a mesma coisa. A gente vai ver o seguinte, que o calor, na realidade, ele é um processo. Ele é um processo porque é a própria transferência de energia entre os corpos. Então, enquanto o calor que é um processo, quando a gente pensa em temperatura, a temperatura é uma medida, né, que a gente pode obtê-la através de um termômetro, né? Já a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Ou seja, na temperatura, na estrutura interna do material, as moléculas que estão lá, à medida que elas ganham energia através dessa transferência de calor, vai aumentando a temperatura. Por quê? As moléculas vão ganhando energia, vão aumentando a agitação e, concluindo, vão aumentando a sua temperatura. Importante, muitas vezes aparece, no lugar da palavra grau de agitação, aparece a palavra energia cinética das moléculas, ou seja, essa medida que mede essa agitação. Lembrando, energia cinética é um conceito que vocês viram lá no primeiro ano, né? Que é uma energia proveniente do movimento. Nesse caso, movimento de quem? Movimento das moléculas, tá? Então, só pra gente lembrar, calor e temperatura são coisas diferentes, tá bom? Então, vamos pensar na seguinte coisa. Será que eu posso dizer que eu estou com calor? Diante dessa diferença entre calor e temperatura, vamos pensar. O calor não é uma coisa, ou seja, não é uma substância igual se pensava no passado, que é calórico. Então, eu não posso dizer que eu estou com ele, porque ele é um processo de transferência. Joia? Então, se eu for pensar nisso daqui, eu não posso dizer que eu estou com calor, porque calor não é uma substância que eu possa pegar. Outra coisa importante, esse calor, ou seja, essa transferência, só existe entre dois corpos quando há uma diferença de temperatura entre eles. Se não houver uma diferença de temperatura entre eles, não há calor, ou seja, não há transferência de energia entre esses corpos, tá? Já a temperatura, a gente vai ver que é possível sim medir a temperatura de um corpo, né? De maneira bem simples, através do que a gente chama dos termômetros. E uma das coisas que a gente mais tem feito nessa pandemia, quando vai a qualquer tipo de lugar, é medir a temperatura, né? E a gente vai ver que é possível medir a temperatura através do que a gente chama de escalas termométricas, tá bom? Então, é disso que a gente vai finalizar aqui a nossa revisão. Existem algumas escalas termométricas mais usuais, que eu vou apresentar aqui para vocês. A que a gente mais usa aqui no Brasil é a escala Celsius, que mede em graus Celsius, tá? Mas existe também a escala Kelvin, que é essa que mede em K, e a escala Fahrenheit, que é essa que mede em F. Nos Estados Unidos e em uma parte da Europa, os termômetros são graduados nessa escala F. Importante, quando a gente pensa em escala termométrica, é uma expressão numérica, uma forma de expressar uma temperatura, o grau de agitação daquelas moléculas, tá? Então, olha só, para a gente entender um pouquinho aqui como é que funciona uma escala. Eu vou apresentar a dedução da escala termométrica, mas vocês não precisam saber, mas precisam compreender a montagem aqui das equações, tá? Porque depois vocês vão usar. Como é que é montada uma escala, né? Uma escala que é um modo de ler, uma comparação. A gente pega o mesmo referencial para todos os termômetros, ou seja, o gelo, que seria a água no estado sólido, eu sei que na escala Celsius ocorre a 0 graus. Enquanto o estado do vapor da água ocorre a 100 graus Celsius. Esse mesmo valor na escala Kelvin, ou seja, o gelo na escala Kelvin, ele está a uma temperatura de 273 Kelvin. Veja que aqui não tem o grau, né? E o vapor está a uma temperatura de 373 Kelvin. Tá? Então, só uma comparação. De 0 a 100, tem 100 pedacinhos aqui. De 273 a 373, tem 100 pedacinhos. Então, a gente diz que as duas são escalas centígradas, divididas em 100 partes, tá? Importante, essa escala Kelvin é conhecida como escala absoluta também. Por quê?
Se a gente for perceber, ó, 273 positivo, então tem vários números aqui para baixo, até chegar ao zero. Essa escala não tem valores negativos, né? Porque ela indica o zero absoluto, que seria onde a gente encontra o mínimo movimento das moléculas, o mínimo grau de agitação delas, tá? Na escala Fahrenheit, o gelo é uma temperatura de 32 graus Fahrenheit e o estado do vapor é a temperatura de 212 graus Fahrenheit. Ou seja, explicando para vocês, eu posso, nesse termômetro, descobrir qualquer temperatura que eu queira aqui em graus Celsius, qualquer temperatura que eu queira aqui em Kelvin e qualquer temperatura que eu queira aqui em Fahrenheit, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu monto essas equações? Eu penso sempre assim. Como é uma equação, isso aqui é só a parte matemática, eu vou pensar assim, olha, eu vou pegar essa parte do meio do termômetro, que é onde tem o TC, e vou diminuir o fim dele aqui, que é o ponto do gelo, menos zero. Vou botar um dividido. Pego o topo do meu termômetro, que seria o vapor, que é o 100, menos o fim do termômetro, que é o gelo, que é o zero. Isso é da escala Celsius. E eu vou fazer a mesma operação matemática nesse termômetro aqui. Então, eu vou dizer que é igual, porque eu vou fazer a mesma operação. Que mesma operação? Eu vou pegar esse do meio. Ó, eu até vou fazer o risquinho. Esse menos esse e esse menos esse embaixo. Então, vamos lá. Esse daqui menos esse, que é o gelo. Então, vai ficar assim, ó. Temperatura em Kelvin menos o gelo, que tá aqui, 273, dividido pelo topo, que é o vapor, menos o gelo. Então, o vapor é 373, menos o gelo, que é a parte de baixo, que é 273. E isso aqui vai ser igual, vou fazer a mesma operação aqui para esse termômetro Fahrenheit. Então, vai ficar assim, meio menos o fim aqui, que seria a parte do gelo, então, temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido pela parte de cima menos a de baixo aqui. Então, o vapor menos o gelo. Agora, eu vou ver o que que dá para eu arrumar aqui. Eu consigo arrumar o seguinte, ó, eu fiz a mesma operação matemática em cada termômetro, então, por isso que eu botei um igual aqui. Como é zero, eu posso tirar fora, né? Alguma coisa menos zero não faz diferença. Então, aqui o que que sobrou? Sobrou TC dividido para 100. Isso aqui vai ser igual, agora eu vou ver o que que dá para arrumar aqui nesse termômetro Kelvin. TK menos 273, eu não consigo mexer em nada, né? Porque eu não posso misturar letra e número. Falando bem grosseiramente, né? Dividido. 373 menos 273, eu sei que dá 100, então esse número eu posso operar. Agora, eu vou ver o que que eu consigo arrumar nesse termômetro. A parte de cima eu não posso mexer, porque eu não posso misturar letra e número. A parte de baixo, 212 menos 32, eu consigo operar, é 180. Veja, ó, cheguei numa equação bem grande, que relaciona a escala Celsius com a Kelvin e com a Fahrenheit. Como assim relaciona, professor? Se eu tiver um valor aqui da temperatura na escala Celsius, que eu medi no mercado, eu posso ver que valor dá na escala Kelvin. Eu esqueço essa e trabalho com as duas equações. Ou se eu souber o valor da Celsius e quiser fazer para Fahrenheit, eu tapo essa e trabalho com essa e com essa equação. Certo? O que mais que eu posso melhorar um pouquinho aqui? 100, 100, 180, eu posso dividir toda essa parte de baixo por 20. Só para ficar parecidinho com o que tinha lá no material de vocês, tá? Então, se eu dividir 100 por 20, ó, a parte de cima eu não mudei, não posso mexer. Fica 5. Essa parte de cima aqui eu não mexi, né? Então, vamos devolver aqui, TK, menos 273, e aqui fica 5 também, né? Porque 100 dividido por 20 é 5. E a última parte, a de cima, não mexe. 180 dividido por 20 dá 9. Então, olha só, eu vou circular aqui de preto mesmo. Essa equação que a gente chama de equação de conversão de escalas.
Como é que eu faço isso, professora? Bem, se eu tiver uma temperatura em Celsius, eu posso transformar para Kelvin. Como é que eu faço? Eu pego só essas duas equações. Se eu tiver uma temperatura em Celsius e quiser passar para Fahrenheit, eu tapo S. Então, vou pegar S e essa equação. Agora, se eu quiser uma temperatura em Kelvin para passar para Fahrenheit, eu tapo S e uso S e essa equação. Ok? Substituo o número aqui e encontro o valor na outra escala. Uma coisa importante. Professora, no livro, na página 20, que eu disponibilizei lá para vocês, tem a seguinte equação, ó. TK é igual a TC mais 273. E também tem a equação TF é igual a 1,8 TC mais 32. Por que tem essas equações aqui, professora? Gente, essas equações é uma outra maneira matemática de apresentar essas aqui de cima. Só que veja, essa equação, ela relaciona quais escalas? Kelvin e Celsius. Essa equação relaciona qual escala? A Fahrenheit e a Celsius. Professora, tanto faz qual equação eu usar? Tanto faz. Eu só preciso saber qual escala eu tenho e para qual escala termômetro que eu quero modificar. Tá bom, gente? Em seguida, eu vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem um pouquinho aqui a utilização das equações. Um abraço e até logo!